Após vídeo do pastor Paulo Júnior comunicando que deixou seu ministério e assumindo que pecou diante dos seus fiéis, muito se tem especulado nas redes sociais o real motivo. Muitos pastores e personalidades do meio gospel vieram a público comentar o caso e a maioria saiu em defesa do pastor Paulo Júnior e também defenderam a hombridade do pastor em vir a público assumir seu erro e pedir perdão. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E neste último final de semana, o pastor Marcos Granconato, pastor titular da Igreja Batista Redenção, revelou que o pastor Paulo Júnior está doente e acredita que este seja o real motivo do seu afastamento, pois ele acredita que a doença esteja interferindo diretamente na sua saúde, na sua família e no seu ministério. Assista ao trecho do pastor Marcos Granconato. Na semana que passou, nós fomos surpreendidos com uma mensagem do nosso amigo e irmão, pastor Paulo Júnior. Ele gravou a mensagem dizendo que estava se desligando do ministério na igreja dele e as razões que ele mencionou no vídeo, ele relaciona isso com o pecado de excessiva severidade. Queridos, eu e o pastor Paulo Júnior, nós temos um certo grau de amizade, já há um bom tempo. Eu fui à igreja dele várias vezes, preguei lá em congressos, em eventos especiais, estive com eles agora na conferência Old School, eu estive presente ali, preguei lá na última conferência, a conferência desse ano foi cancelada, na conferência do ano passado. Então é um irmão querido, e o que deve ser levado em conta, que o Paulo Júnior não disse e que as pessoas talvez não saibam, não sei, mas é que o pastor Paulo Júnior, ele está doente. O pastor Paulo Júnior, ele, antes disso tudo acontecer, mais ou menos há um mês e meio atrás, mais ou menos, ele esteve em minha casa e ele ficou em minha casa com a família toda por 2 dias. E nós tivemos ali um tempo muito gostoso de comunhão e tudo mais, e desfrutando da nossa amizade ali. Ele disse para mim: pastor, eu estou muito doente. E ele disse, eu estou com uma síndrome chamada síndrome de burnout. E essa síndrome, segundo ele, se manifestou das mais diversas formas, deixando extremamente abalado emocionalmente. É muito forte isso. Eu não entendo desse problema. Talvez a Anaí depois possa me esclarecer melhor como se manifesta essa doença, mas é uma doença terrível, irmãos. Ele disse para mim: eu estou com isso porque eu não tiro férias há 23 anos. E os médicos deram a ele uma licença de 3 meses do ministério, para que ele pudesse descansar e se recuperar, inclusive com remédios e tudo mais. Eu, na realidade, nem sei se eu poderia falar isso aqui. E se o pastor Paulo Júnior, em algum momento, ouvir eu falando isso, espero que ele me perdoe, que o meu objetivo é ajudá-lo e desfazer certas maldades, irmãos. Desfazer certas maldades que eu tenho visto nas redes sociais contra ele. E ele disse isso para mim, contou os detalhes acerca da sua enfermidade, o modo como a enfermidade tem se manifestado nele, preocupando muito a sua esposa e tudo mais. É um sofrimento intenso. Eu nunca tive esse problema, mas a descrição que ele fez para mim desse problema foi uma descrição que me deixou impressionado com o modo como ele vem sofrendo com isso. E dentro desse período de 3 meses, isso aconteceu. Ele pediu o afastamento do ministério pastoral, dizendo que não estava qualificado para isso. E o vídeo que ele gravou, na minha opinião, é a maior prova de que ele não é um homem desqualificado para o ministério.
Se houvesse obstinação, eu sou assim, é meu jeito, quem gosta, tudo bem, quem não gosta, azar seu, eu vou continuar desse jeito, aí é diferente. Aí é diferente. Você está desqualificado para o ministério. Ou qualquer outra área da vida, que é elencada lá em 1 Timóteo 3, onde há as qualificações. As qualificações estão lá. Orem por esse nosso irmão, lamento muito por isso que aconteceu, espero que ele seja reconduzido em breve. Talvez haja uma forma de reverter isso, não sei. Eu gostaria que isso fosse revertido. Eu acho que ele é um homem que tem um dom especial de comunicação, tem o coração ardente, e temos falta disso hoje em dia, homens cujo coração arda, homens que têm o coração pegando fogo, homens com bocas de vulcões, proclamando a verdade com ardor, com fervor, com força. Isso faz falta nos dias de hoje, em que os pregadores são apenas papais noéis bonzinhos acariciando todo mundo. Quando nós precisamos, na atual situação, na atual geração, precisamos de homens com força, com vigor. Mas é isso, queridos. Espero que, se eu falei alguma coisa que o pastor Paulo Júnior, ouvindo mais tarde, não tenha gostado, que eu não deveria ter dito, me perdoe, pastor Paulo Júnior, mas eu gostaria de dizer essas coisas para os irmãos, para que os irmãos orem por ele e entendam melhor o todo do problema. Se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. O pastor Paulo Júnior é um pastor muito respeitado no meio evangélico e um profundo conhecedor das Escrituras. Nós do canal Clube da Palavra estamos em oração pela vida do pastor Paulo Júnior e que Deus esteja preparando um novo recomeço, debaixo da graça do Senhor, para o pastor, sua família e o seu ministério. A igreja deixou de fazer o que é certo para fazer o que dá certo. Shows, eventos, faça tudo o que for possível para agradar o público, mas nada de mandamentos, regras, ordens, leis. A santidade deu lugar à sensualidade, ao espetáculo circense, e é isso que nós estamos vendo. As pessoas estão negociando a verdade e ocultando pecados. Eu, como pastor, há quase 30 anos, andando pelo Brasil e pelo mundo, eu conheço um pouco dos bastidores, eu conheço as entranhas do mundo cristão, eu lido com pessoas, e é de arrepiar as coisas ocultas que nós descobrimos, envolvendo o povo de Deus, o nome de Deus, as coisas santas de Deus, escândalos, jogos, relacionamentos ilícitos, corrupção das mais abomináveis, envolvendo a igreja moderna, contemporânea. É um cristianismo cheio de sex appeal, sensual, estético, mas que carece de conteúdo. As pessoas estão negociando a verdade e ocultando pecados, pecados de foro íntimo, que só Deus conhece, só Deus sabe, que precisam ser tratados. Se queremos um avivamento, deve haver então confissão e arrependimento de pecados. O arrependimento e a fé estão casados e não podem se divorciar. Arrependimento, voltar os olhos para si próprio, para o próprio coração, fazer um autoexame, uma avaliação e apresentar diante do altar de Deus os pecados em confissão sincera. Quando o arrependimento é necessário? Quando há pecados ocultos, quando há pecados a serem confessados. E a igreja brasileira precisa urgentemente disso. Não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo.